Olá! No Contraponto de hoje, falaremos sobre os problemas enfrentados na saúde pública de Novo Hamburgo. E para debater este tema, o Contraponto conta com a participação do presidente do Sindicato Médico do Vale dos Sinos, Dr. Kleber Fisch, e do defensor público estadual, Dr. Jaderson Paluchowski. A produção do programa convidou o secretário municipal da Saúde, Rodrigo Pacheco, que declinou do convite, alegando restrições do período eleitoral. Bom, Dr. Kleber, vamos começar sobre os principais problemas que hoje afligem a saúde do nosso município. Quais seriam estes problemas? Eu acho assim que a saúde hoje, ela tem um enfoque de três poderes, o estadual, municipal, estadual e federal. Mas no atendimento à população isso não tem nenhuma importância, né? O importante é o paciente ser atendido. E hoje, por conta de diferentes valores recebidos por diferentes poderes, e em função de problemas administrativos, de gerenciamento, hoje a gente vê assim coisas muito pontuais no atendimento da saúde. Falta de médicos especialistas, falta de atendimentos finais na cidade, né? Falta de medicamentos, né? Então, assim, num todo, não dá para dizer que a saúde está num patamar mínimo aceitável, né? Ou seja, a saúde não vai bem. Não vai bem. Isso é uma coisa básica. Depois a gente pode esmiuçar um pouquinho mais, né? Mas hoje não dá para dar uma nota 5 para a nossa saúde, né? Que seria o mínimo aceitável, né? 10, então, talvez daqui a alguns séculos. Bom, e a defensoria, né, do Dr. Jaderson? Qual é o problema que hoje os defensores enfrentam na questão da saúde? A defensoria, então, ela presta, eu faço esse primeiro esclarecimento para deixar claro para a população, ela presta a orientação jurídica para aquelas pessoas de baixa renda, aquelas pessoas que não têm condições de constituir advogado. E são essas pessoas, né, as que mais utilizam o sistema público de saúde. E os problemas lá enfrentados, ou que as pessoas chegam até nós, elas reclamam então da falta da disponibilização de medicamentos, né, que é a grande massa nossa é a questão dos medicamentos. Depois também a questão relativa a internações compulsórias, por exemplo, aquelas pessoas que têm algum problema de drogadição e que precisam de um tratamento, né. E depois os demais procedimentos, ou cirurgias, as disponibilizações de leitos de UTI, leitos oncológicos, né? Essas são as principais demandas das pessoas que chegam até nós. Bom, na edição, isso é uma informação interessante, que na edição de 26 de junho de 2014, o jornal NH mostrou que a saúde é a principal preocupação aqui para a região dos Sinos, né? E na época, quase 69 mil eleitores votaram no, então, processo de participação popular e cidadã, que era uma consulta popular ainda no governo Tarso Genro. Que leitura que nós podemos fazer dessa preocupação, né, que é que foi considerado prioritária, a saúde? Eu acho assim, ó, ela é prioritária porque ela está no dia a dia das pessoas, né? Como disse o nosso representante ali da parte jurídica do Estado. A dificuldade, nesses casos em que ele citou, são as dificuldades emergenciais. É quando a pessoa e a família tem um paciente que está com um risco iminente de morte ou risco iminente de uma complicação severa se ele não for tratado. E é justamente nesses casos em que a gente verifica a deficiência da saúde pública, né? Em outros casos, como não são tão emergenciais, as pessoas talvez não procurem o Ministério Público, mas realmente eles também existem. Então, essas pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande do seu problema ser resolvido. E hoje nós temos, assim, a dificuldade é tão iminente, tão real, que nem o Ministério Público consegue intervir, porque no caso, que nem o colega citou ali, o nosso colega aqui de mesa, sobre a internação em UTI. O que adianta ter uma liminar para internar numa UTI se não tem leito em UTI? Se os hospitais e a estrutura pública não planejou isso no passado e hoje a gente não tem leito para todo mundo. Tu não vai tirar uma pessoa que está morrendo para botar outra que está morrendo.
Então, o serviço judicial também fica de mãos atadas, né? E nós temos, assim, casos conhecidos, assim, no passado, de juízes que ameaçaram diretores de hospitais, ou médicos até de serem presos, ou, né, tentando, claro, uma boa atitude, tentando resolver o problema do paciente. E o magistrado foi chamado a ir lá procurar leito, porque não adianta, não é uma questão que depende do médico ou do administrador. Se tu não tem onde colocar, isso é a mesma coisa que tu tem 2 vagas na garagem, vai querer colocar 3 carros. Não dá, não vai funcionar, né? Então, a minha visão é mais ou menos essa, é uma falta de infraestrutura que a gente vai ter que procurar nos próximos anos. Bom, doutor Jaderson, também gostaria de contextualizar essa busca, afinal, com os quase 70 mil, né, eleitores votaram por essa preocupação. A que se deve essa preocupação, essa busca pela saúde aqui na região? A primeira questão que eu gostaria de pontuar, assim, que talvez fosse importante ser melhorada, é uma tarefa que eu acho que não depende de recursos, mas sim de organização. A começar pela prestação de uma correta orientação, de uma correta informação para a pessoa. Aonde que a pessoa deve procurar, em que órgão, aonde ela deve se dirigir se ela precisa de um medicamento, por exemplo, né? Ou ainda, se esta pessoa que vem procurar a defensoria, ela só vem porque ela passou por diversos órgãos e teve o seu direito negado. E a justiça, ou procurar o acesso à justiça, não é o caminho mais fácil. Pelo contrário, é o caminho mais tortuoso, o caminho mais difícil. Por quê? Tu tem que entrar com uma ação, tu tem que provar a negativação, que o ente público não forneceu determinado procedimento, determinado medicamento, tu deve provar o risco, deve ter atestado médico e ainda tudo isso para ser sujeito à análise de um juiz que vai analisar se estão presentes os requisitos para ele conceder uma tutela antecipada, né, ou não. E depois disso tem todo o caminho judicial, vai enfrentar o contraponto da parte contrária, o município, o estado vão contestar, eles vão alegar por que determinado medicamento está sendo usado, vai caber a essa parte correr atrás de consulta, né? Vai ter que agendar uma consulta com o médico, vai tirar o lugar talvez de uma outra que esteja precisando no sistema único de saúde, para buscar um laudo para provar, né, reiterar os problemas que ela tem, se ainda persistem. Então, é um caminho muito difícil, né? Então, por isso que a prestação de um adequado serviço de saúde, como muito bem falou o Dr. Fisch, o cidadão não quer saber se ele quer procurar a União, o Estado ou o município. Ele quer chegar no sistema público e que seja o seu problema resolvido. Porque é só aquela pessoa e os familiares, e basta nós nos colocarmos na situação dessas pessoas, que estão passando pelo problema, que estão pelo risco da morte, pelo risco do agravamento do problema de saúde, que sabem, né, a dor, o sofrimento que é buscar o sistema público de saúde. Bom, doutor Kleber, existe, por exemplo, uma falta de médicos no nosso município? Há falta de eu acho que eu por enquanto estava falando um apanhado mais assim, geral, né? Mas agora que nem o Jaderson comentou também que a dificuldade essa dificuldade não é só de quem está ali no leito da morte ou com uma emergência, ele é uma dificuldade geral, principalmente quando tange a internação. O que a gente vê hoje assim no sistema de saúde? Ele existe, ele funciona, as entidades públicas apresentam números exorbitantes de atendimentos, né? Realmente a nossa população ela procura muito esses serviços públicos, muitas vezes até mal orientada, como disse o Jadson, indo em lugares errados. Isso aumenta muito o número de atendimentos e também a não resolução dos problemas, porque se uma pessoa vai procurar um médico e é o problema resolvido, ela não volta. Se o seu problema não é resolvido, ela vai voltar 5, 6 vezes lá. Então, eu sempre vejo assim com muita tristeza quando essas... E aí eu não falo de partidos, eu falo de todos os políticos que se apresentam, não, porque estamos com grandes atendimentos. Né? Isso não é uma realidade. O povo sabe que não é realidade. Né? Então, nessa parte... E aí agora nós vamos começar a dividir por setores. Vamos dizer, a prefeitura. Aí por isso que eu gostei que o Jaderson falou sobre orientação. A prefeitura, a primeira coisa que ela poderia ter é um excelente sistema de assistência social, assistentes sociais, que triassem pacientes complicados. Eu sei que existe, mas ela deveria ser mais ampla. Não estou aqui dizendo que não existe, ela existe, mas
ela deveria ser um atendimento assim mais de frente, porque essa população de baixo rendimento e que procura o sistema de saúde também é uma população que tem um certo déficit de compreensão e educação, né? São pessoas simples, são pessoas que não conhecem os seus próprios direitos. Não conhecem os direitos, não conhecem a rotina, não sabem nem quem procurar direito, né? Isso não é defeito, isso é uma realidade, né? Então essa pessoa ela tem que ser orientada sobre como procurar, onde procurar. Nesse ponto eu acho um pouco falho e até acho assim que ele não é mais exercido com mais atitude, porque se tu exercer com muita atitude as pessoas vão ver que não tem um atendimento. Então ele é meio deixado assim, meio de lado, né? Então, e isso não depende de dinheiro, né? A prefeitura tem os seus funcionários, é só relocar, é estimular isso, montar. Então, esse é um primeiro bom atendimento sem dinheiro. Segundo lugar, todas as prefeituras trabalham com pouca verba para a saúde, quando depende do governo federal e estadual, né? Dentro do município, mesmo que o município reserve aquela parte destinada ao dinheiro, isso é insuficiente para a saúde, né? Então, assim, a prefeitura ela tem um lado que ela é culpada e um lado que ela não é, porque ela não tem mais dinheiro, né? Mas cabe ela fazer projetos, né? E nenhuma prefeitura é proibida de investir mais na saúde, porque realmente o mínimo é 12%, mas se ela quiser investir 20%, ela pode. Só que para investir 20%, ela vai ter que cortar em outros setores, vai ter que cortar em cargos de comissão, vai ter que, né? É como a gente está vivendo hoje, o microcosmo nosso municipal é o mesmo do país, né? Nós temos um país que gasta demais, um estado que gasta demais, né? Às vezes até com funcionários, né? Uma folha extrapolada, e eu acho assim que isso tinha que ser melhor redimensionado. Isso não vai ser uma coisa que vai ser resolvida agora, né? Mas tem que começar a pensar, porque se não pensar agora não vai para frente. As nossas leis também, elas são muito brandas nesse sentido, no que diz respeito ao que o defensor, ao que o prefeito, o executivo tem que realizar. E aí eu acho que a gente agora está vivendo um momento assim meio de transição. Eu tenho alguns dados assim que eu essa semana pesquisei em função da entrevista. Em torno de 150 prefeitos do Rio Grande do Sul que teriam condições de se reeleger não vão se recandidatar. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa, porque todo mundo quer ser prefeito, né? Sim. Então, o que significa isso? É que a estrutura das prefeituras não está boa. Ela não está. E isso eu acho que é uma mudança que está havendo na nossa classe política. O nosso político, ele era um político assim, que ele tinha prestígio, ele trabalhava solto, livre, fazia o que queria, né? Não tinha controle de orçamento. E isso nos últimos anos mudou. O prefeito... Inclusive o próprio Tribunal de Contas. Eles todos têm que agora prestar contas e tem que fazer o dinheiro lucrar no sentido de retornar em serviços para as prefeituras, para a sociedade. E isso aí está criando um problema, porque eles não conseguem mais administrar, né, em função de... Aí são vários fatores, né? A gente teria aí um dia inteiro para conversar. Mas isso aí tem que ser feito uma logística nova dessa situação, porque tem que sobrar dinheiro para a saúde, né? Tem que sobrar a nível federal, estadual e municipal. Então, assim, é uma coisa de que quando o político promete saúde, ele tem que dar, ele vai ter que ir atrás desse dinheiro. Não adianta só mais falar que nem se fazia antigamente. Mas tem um ponto que me chamou a atenção na sua fala sobre a questão da educação, ou seja, a educação no sentido de tornar mais possível a este usuário do serviço o entender onde ele buscar essa informação. Ou seja, o senhor falou em custo zero, bastaria apenas que a prefeitura cuidasse, né, dessa parte. Mas dessa parte. Isso aí é uma coisa que... Isso eu chamo a logística, né? Investir... Eu acho assim, isso aí daí eu falo em termos gerais. A gente fala assim em problemas de saúde, fala em dificuldades políticas, mas tu não vê ninguém conversando ou indicando uma logística. Faltaria uma comunicação mais efetiva. Um reaproveitamento dos funcionários, né? Eu sempre vejo dizer que o governo do estado está cheio de funcionário e que a folha de pagamento é altíssima, que o governo federal é cheio de funcionário de pagamento. Mas onde é que estão esses funcionários? Onde é que eles trabalham? O que é que eles fazem? Na hora da saúde só falam do médico, né? Perfeito. Médico, como tu perguntaste, também tem pouco na cidade, né?
Não houve um investimento na categoria médica. Então, eu não... Faltando são equipes de enfermeiros, técnicos de enfermagem, né? Além de são toda pessoas a aí parte administrativa que fica justamente, background, assim, né? e nas outras áreas também, infraestrutura, saneamento, né? Aplicação de vacinas, quer dizer, tudo tem eu não entendo isso assim, é uma empresa que tem vários funcionários, tem uma alta folha para pagar e o serviço não aparece. Quer dizer, alguma coisa tem errada aí. Qualquer contador vai entender que tem alguma coisa errada, né? Como a empresa não pode demitir, né, porque funcionário público não pode ser demitido, nós temos que relocar esses funcionários, tem que fazer eles renderem, né? Aí eu entro numa coisa que não tem a ver com a saúde, que eu acho que os legisladores deveriam fazer leis com meritocracia, né? Eu acredito muito na meritocracia. O funcionário ele é público, ele não pode ser demitido por qualquer razão, mas ele tem que ter uma comprovação de serviço, né? Ele tem que ter um rendimento, né? Ele não pode ser um ônus só para né? Perfeito. Obrigado, doutor, por enquanto, né? Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. Com um acervo de 70 mil livros e um ambiente agradável, a Biblioteca Pública Machado de Assis é o lugar ideal para os estudos e na busca de conhecimento. Aqui é possível realizar pesquisas, copiar os materiais consultados, ler revistas e jornais e ainda há livros falados para deficientes visuais. Para retirar livros, basta se cadastrar. É preciso ser morador de Novo Hamburgo, trazer uma foto 3x4, 2x2 ou foto digitalizada colorida, além de carteira de identidade e comprovante de residência atualizado. Caso seja menor de 18 anos, a ficha deve ser feita pelo responsável. A biblioteca está aberta à comunidade de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 7h45 às 11 da manhã. A Biblioteca Pública Machado de Assis fica na Praça da Bandeira, número 66. Acrescente história na sua vida. Leia. Novo Hamburgo tem centenas de animais de rua. Diariamente, cães e gatos são abandonados por pessoas que não estavam cientes da responsabilidade que é ter um animal de estimação. O Canil Municipal acolhe alguns desses bichinhos, mas não tem condições de abrigar todos. Por isso, promove diversas feiras de adoção. Para adotar, não é preciso ir até o local. As adoções podem ser feitas às terças na Praça do Imigrante e às quintas no Centro Administrativo Leopoldo Petri. As feiras ocorrem das 9 da manhã às 4 da tarde. Se você deseja de verdade ter um amigo peludo, não compre. Dê um lar a um cãozinho ou felino que necessita. Animais adotados demonstram uma gratidão imensa pelas pessoas que os cuidam. Os moradores do Canil Municipal estão à espera de um novo dono, disposto a proteger esses companheiros de quatro patas. Estamos de volta ao programa Contraponto, um debate sobre os problemas enfrentados na saúde pública de Novo Hamburgo. Contamos com a participação do presidente do Sindicato Médico do Vale dos Sinos, Kleber Fisch, e do defensor público estadual, Jaderson Paluchowski. Bom, doutor Jaderson, há um termo bastante usado, né, na área do direito e que envolve a área da saúde, que é um termo usado assim como judicialização, né, da saúde. Poderia nos explicar o que é esse termo e qual é a relevância dele? Usa-se esse termo da judicialização da saúde para dar destaque, né, às demandas judiciais ajuizadas contra o poder público e que buscam a tutela da saúde da população. Mas eu faço uma ressalva, especialmente com relação aqui em Novo Hamburgo, né, na nossa região. Em Novo Hamburgo, no nosso município, né? Por quê? Porque se nós formos olharmos
o número de ações ajuizadas, e eu estou falando no âmbito da Defensoria Pública Estadual, né, durante o ano de 2016, nós vamos ter uma média de apenas 13,25 processos ajuizados por mês. Né? Esse é um número baixo, né? Mas muito por quê também? Muito porque, pelo menos na Defensoria, como eu disse, não se ingressa com uma demanda judicial a qualquer custo. Né? Primeiro, ou orienta-se as pessoas que nos procuram a procurar o caminho correto, a Unidade Básica de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, para lá então buscar o tratamento, o medicamento que ela está precisando. A demanda, ou seja, o usuário vai direto Na Secretaria. Por quê? Porque o sistema é feito para funcionar independentemente do judiciário. Ele é feito para funcionar administrativamente. A população vai até a Secretaria de Saúde e lá ela deve buscar o seu tratamento. Apenas naqueles casos em que há negativação do fornecimento, seja pela falta, o medicamento não tem estoque, seja porque determinado medicamento, por exemplo, não é disponibilizado ou não consta no rol daqueles medicamentos fornecidos pelo Sistema Público de Saúde, é que se ingressa com uma demanda. Mas nestes casos também há de ter uma justificativa do médico para dizer por que há a substituição do tratamento. Ou seja, por que aquele medicamento disponibilizado pelo SUS, ele não pode ser receitado àquele paciente, seja porque já houve uma contraindicação, seja porque houve efeitos colaterais, ou seja porque o medicamento então disponibilizado pelo Sistema Público de Saúde ele não surtiu o efeito desejado. Então, eu faço questão de dizer que as causas, as demandas ajuizadas são somente daqueles casos em que é uma negativa. Primeiro, bate-se a porta do Sistema Público, para só então, se negado, ingressar no Judiciário. Aí, quais são as principais demandas? As principais demandas continuam sendo medicamentos. Né? As principais demandas são medicamentos. Né? Depois disso, nós temos as internações compulsórias, especialmente nos casos de drogadição, né? Que vai precisar de um tratamento específico. Né? Depois disso, nós temos os demais procedimentos, sejam cirúrgicos, seja um leito de UTI, né? Seja um leito oncológico, uma cirurgia. Essas são, por ordem, seriam esses três as principais demandas na área de saúde. Bom, doutor Kleber, acho que eu vou abrir um espaço para o senhor fazer uma pergunta, que o senhor a questão São casos emergenciais, o né? número das pessoas que nos procuram é muito bem maior, né? Claro, é que a gente exige. Entra naquele fato que as pessoas da poderiam ter informação. sido Exatamente. resolvido o problema por uma melhor informação. Eu aqui gostaria de citar algumas coisas, assim, tipo essas áreas aí. A oncologia, a cirurgia, hoje nas cidades são problemas sérios. Né? A oncologia tem poucas vagas e a cirurgia hoje eletiva não é feita no município, né? Com contratado de serviços fora. Aí que eu acho assim, o poder público se omite no que ele diz assim, que ele está cumprindo o setor, está dando o serviço, está cumprindo aquela margem de 12% e está dando o serviço, mas em outro lugar. Então esse não é o melhor serviço, né? O ideal seria que nós tivéssemos cirurgiões aqui. A oncologia também está tendo problemas. A área de exames, ela em algumas, assim como a gente ouve muito falar em todo o Brasil, problemas de mamografia, principalmente investigação de mulheres, e aqui em Novo Hamburgo, pelo menos, a gente não tem esse tipo de problema. Mas em outros exames simples, como ecografia, às vezes o paciente leva 2, 3 meses para realizar um exame. Então, são coisas assim que deveriam ser melhores, para ter um investimento maior para resolver isso ali. Tu soma isso com o fato de que, assim, essa semana foi liberado pela Agência Nacional de Saúde, que em função da pobreza do país, do desemprego, 1.700.000 pessoas em todo o Brasil saíram do plano de saúde e voltaram para o SUS. O atendimento, né? Então, assim, já estava a coisa meio engrenada e agora vai ter uma sobrecarga, né? Ou seja, a saúde completa, que seria a saúde suplementar, vai deixar de suplementar. Justamente. Tá limitado. E em Novo Hamburgo, assim, que não foge da regra, tem algumas coisas que são um pouco incongruentes, assim. Esse plano dos médicos cubanos, né? Que a presidenta fez toda essa propaganda, o PT trabalhou muito em cima disso. Eu acho assim, é uma coisa que eu não consigo entender direito. Primeiro, trouxeram vários cubanos com um salário pequeno para eles e mandando o resto do dinheiro para Cuba, né?
Até agora não entendi isso. Só que agora saiu a Dilma, entrou o Temer, prorrogaram agora por mais um tempo o plano. Eu não sou contra o plano, sou a favor, acho que tem que ter mais médicos. Só que ninguém falou em cortar esse dinheiro que ia para Cuba, né? O que estão fazendo com esse dinheiro? Onde é que ele está? Né? Se era contra, então corta, continua pagando os 1.000 e pouco que pagava para os médicos daqui, que eu também não acho certo, teria que pagar um pouquinho mais. Só que os médicos que não são cubanos, e mesmo os cubanos, porque mesmo que ele não receba os 10 mil, ele recebe menos, mas eles têm mais auxílio custo, moradia, mais auxílio não sei o quê, no final eles custam assim em torno de 14 mil reais, né? Que é o dobro que um médico de carreira hoje recebe. Então, eu não consigo entender direito. E aí, assim, mas ofereceram para o médico aqui de Novo Hamburgo, ofereceram para o médico de Porto Alegre. Sim, ofereceram para ele ganhar esse dinheiro, mas se mudar lá para o interior do Rio Grande do Sul. E o médico que veio de fora está instalado aqui em Novo Hamburgo e Porto Alegre, entende? Então, são coisas assim que são eleitoreiras, mas que no final não levam a nada, né? Sem somar isso, que esse médico, que ele teoricamente estaria em um estágio, ele só trabalha 4 dias por semana. Ele tem direito a um dia livre para estudar. Né? Os brasileiros não têm direito a um dia livre para estudar, né? Eles têm que estudar antes de se formar, né? Então, a questão aí... ou você tem que se aperfeiçoar fora do horário, né? E eles ainda têm um meio-dia de round, que eles chamam, que é uma discussão de casos, que eles também não atendem a população. Então, eles estão recebendo um salário quase o dobro para trabalhar 3 dias e meio por semana. Né? Então, essas coisas que eu acho assim que são coisas que a gente percebe são eleitoreiras, que são, né, para chamar a atenção, mas que no fundo resolvem, porque tem mais médicos atendendo, mas não precisariam ser esses médicos, né? Poderiam ser médicos daqui, né? Eu acho que a profissão médica está muito desvalorizada, né? Tem uma outra questão que envolve bem a região, falando em região, hospital regional. Se fala muito nisso. O senhor, como presidente do Sindicato do Vale, dos Sinos, esse hospital ali seria adequado? Ele vem em boa hora, se surgir? Qual é a situação? Assim, na realidade, o hospital municipal, né, ele já é um hospital regional. Né? A gente já é um polo ali. Isso há 30 anos, quando eu cheguei em Novo Hamburgo, fazia plantão lá no Hospital Geral, a gente já atendia gente de toda a região. Já naquela época se falou em todas as prefeituras fazerem um grupo, cada uma comunidade. Nenhuma prefeitura quis ajudar e acabou não saindo nada. Só que como Novo Hamburgo é um polo, ele acabou encampando esse atendimento, né? Tá até hoje. Eu acho assim que o hospital municipal seria excelente, deveria ser um hospital completo com atendimento de urgência, porque hoje o geral ele praticamente só atende urgência. Ele não atende mais cirurgia eletiva, tratamento seletivo, são poucos, né? Não tem capacidade, ele mal dá conta das emergências. Só que esse hospital estadual, regional no caso, ele deveria ser um hospital que não adianta construir o prédio. Tem que vir um hospital com toda a verba junto, porque isso é um detalhe que eu acho muito legal, muito interessante do governo federal. É a mesma coisa que aconteceu com a UPA ali de Sapiranga, que ficou aberta lá quase um ano, montada. Aberta não, ficou pronta, montada quase um ano e não tinha funcionário. Na estrutura de saúde, não adianta dar um hospital ou dar um posto de saúde. Tu tem que dar o posto de saúde, o hospital e o dinheiro para pagar os funcionários que vão trabalhar lá dentro. Porteiro, médico, enfermeiro. Né? Então, assim, é muito bonito dar um prédio para uma prefeitura e não fornecer de onde vai vir o dinheiro para essas pessoas. Né? Então, assim, o hospital regional seria excelente. Nós nos tornaríamos um polo realmente... melhoraria o nosso atendimento, podemos ter até serviço de residência, como a Fevale agora quer ter, né? Só que hoje o hospital ele é deficitário para essas coisas. E ajuda, mas seria muito melhor, nós teríamos médicos, talvez, das melhores formações do Brasil, se a gente tivesse um hospital todo montado, mas com a verba para o pagamento dessas pessoas que vão trabalhar lá dentro. Ok. Bom, nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. Com um acervo de 70 mil livros e um ambiente agradável, a Biblioteca Pública Machado de Assis é o lugar ideal para os estudos e na busca de conhecimento. Aqui é possível realizar pesquisas, copiar os materiais consultados, ler revistas e jornais e ainda há livros falados para deficientes visuais. Para retirar livros, basta se cadastrar. É preciso ser morador de Novo Hamburgo, trazer uma foto 3x4, 2x2 ou foto digitalizada colorida, além de carteira de identidade e comprovante de residência atualizado. Caso seja menor de 18 anos, a ficha deve ser feita pelo responsável.
A biblioteca está aberta à comunidade de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 7h45 às 11 da manhã. A Biblioteca Pública Machado de Assis fica na Praça da Bandeira, número 66. Acrescente história na sua vida. Leia. Novo Hamburgo tem centenas de animais de rua. Diariamente, cães e gatos são abandonados por pessoas que não estavam cientes da responsabilidade que é ter um animal de estimação. O Canil Municipal acolhe alguns desses bichinhos, mas não tem condições de abrigar todos. Por isso, promove diversas feiras de adoção. Para adotar, não é preciso ir até o local. As adoções podem ser feitas às terças na Praça do Imigrante e às quintas no Centro Administrativo Leopoldo Petri. As feiras ocorrem das 9 da manhã às 4 da tarde. Se você deseja de verdade ter um amigo peludo, não compre. Dê um lar a um cãozinho ou felino que necessita. Animais adotados demonstram uma gratidão imensa pelas pessoas que os cuidam. Os moradores do Canil Municipal estão à espera de um novo dono, disposto a proteger esses companheiros de quatro patas. Estamos de volta ao programa Contraponto, com debate sobre os problemas enfrentados na saúde pública de Novo Hamburgo. Contamos com a participação do presidente do Sindicato Médico do Vale dos Sinos, Dr. Kleber Fisch, e do defensor público estadual, Dr. Jaderson Paluchowski. Bom, Dr. Jaderson, existe uma lei, né, que define recursos para a saúde ou um aparato de leis? Na verdade, todo o gasto da verba pública arrecadada, né, ela é definida em leis orçamentárias, né, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Então, cabe aos legisladores, ao Poder Executivo, juntamente com os legisladores, o Poder Legislativo, ele definir essa prioridade de recursos, né, nos 3 níveis. Né. Então, a quantia que vai ser destinada à saúde, né, ela passa, então, pela proposta do Executivo e após pelo crivo do Legislativo, que é quem dá a palavra final, que aprova a lei, e aí sim, a dotação orçamentária é destinada para aquela finalidade. De modo geral, é assim que funciona. Inclusive, há, né, constitucionalmente uma garantia de valores. De uma aplicação de recursos mínimos para a saúde. Né? Sim. E são preceitos legais, legais. Que defendem todo esse ordenamento jurídico para o orçamento. Para o orçamento, para compor o orçamento que vai ser destinado à saúde. Mas, claro, né, esses são preceitos mínimos, nada impede que o legislador, né, que os administradores, na medida do possível, a gente sabe das dificuldades que é a crise de recursos no nosso país, mas aloquem recursos que, além destes percentuais mínimos estabelecidos. Perfeito. E o senhor, o que tem a falar sobre essa questão desse regramento legal sobre saúde? Aí entra aquela divisão dos poderes, né? Hoje todo o dinheiro ele é arrecadado pelo governo federal e depois ele é distribuído. Então, cabe ao Estado e ao município uma parcela menor. A parcela maior de atendimento, inclusive de investimento, é do governo federal, né? E isso, numa reunião com a Federação dos Sindicatos Médicos, o ano passado, o governo federal já não cumpriu a meta em 2013. Já tinha um déficit em 2013, que ficou para 2014, que passou para 2015 e chegou em 2016. Então, são 3 anos já que o valor mínimo de aplicação na saúde ele não é cumprido. Contrariando o que o governo federal dizia nas eleições, né? O governo que venceu as eleições dizia na sua campanha que estava cumprindo essa meta, ela não é verdadeira, né? E esse dinheiro realmente é o que faz falta, né? Porque hoje o governo federal ele centralizou, então a maior parte do dinheiro, isso não é só na saúde, nas outras áreas econômicas também, e ele não dá essa medida, ele usa esse dinheiro para outras atividades e acaba não retornando para a saúde, né?
né? Então, hoje a nossa maior dificuldade realmente são médicos, são funcionários da área da saúde, são prestadores de serviços na área de exames, são falta de hospitais, né? Ele é um contexto, né? E isso está repercutindo diretamente no atendimento das pessoas, e as pessoas estão sentindo isso, né? Por isso da preocupação ali, né? Agora, com a crise do país, a dificuldade toda, isso se acentua um pouco mais, mas já existia antes, né? E se não for repensado esse investimento, começar a se dar atenção para esse lado, a tendência é piorar. A gente não vê eu não vejo assim dentro desses programas de políticos, de executivos, nenhuma programação para melhorar isso, né? Pelo contrário, só vê denúncia e alguém tentando resolver aquela denúncia, mas tu não vê ninguém, não vê nenhuma entidade, nenhum político propondo situações assim que realmente vão trazer uma solução. Vão trazer uma solução que vai melhorar o atendimento, que vai agilizar, né? Tu tem as prefeituras que eu concordo, assim, elas estão numa sinuca, porque elas estão fazendo o que podem, no ponto de vista de dinheiro. No final do mandato também os cofres quase raspados. E justamente sem dinheiro. Tem os funcionários deles, que como eu comentei ali, eu acho que assim, eu sempre digo assim, a gente aqui como médico, como sindicato, é fácil a gente criticar. Eu não quero que me vejam como um crítico, eu quero que me vejam como alguém que está auxiliando, né? Propositor. Então, assim, a gente como sindicato, como médico, se propõe a ajudar, né? Eu entendo a dificuldade que eles têm, né? Ela não é fantasiosa, né? Acho que tem que ser feito como em todas as empresas, sendo público ou não no Brasil, hoje, uma reengenharia, né? Porque tu tem que aproveitar o que tu tem para não aumentar o gasto, né? E principalmente batalhar muito em cima de projetos, né? Para trazerem dinheiros que eu sei que no Novo Hamburgo, principalmente na área do Hospital Geral, tem, né? Mas mesmo assim, a gente já parte de uma negativa, já parte do mau atendimento de anos anteriores, de falta de planejamento do governo federal, né? De poucos profissionais. O valor, eu nem vou entrar o valor que o SUS paga hoje é uma coisa assim, né? Se eu pedir para alguém fazer um serviço pelo que o SUS faz, eu acho que ninguém faz. Não estou dizendo serviço médico, qualquer serviço. Sim. Né? Então, né? E a população não tem essa percepção. Né? Hoje até eu tive uma paciente que estava fazendo um programa, um tratamento de oncologia, e ela se queixando que estava com dificuldade, e ela achando que médico, equipe, todo mundo ganhava uma fortuna. Né? Quando eu coloquei para elas os valores reais, ela não acreditou. Né? Então, assim, a dificuldade é grande. Né? Então, eu acho que a gente tem que, como população, tem que começar a exigir mais isso, tem que participar mais disso. Né? E a prefeitura tem que correr atrás, porque é uma área realmente que afeta direto. Se tu não tiver calçamento na tua rua, né? O crime hoje também está uma complicação, quer dizer, não pode dizer que se não tiver policial, de repente vai levar um tiro e vai morrer também. Sim, mas outras áreas talvez não sejam tão importantes. Eu acho que segurança e saúde hoje é uma prioridade. Né? Bom, nós no intervalo estávamos discutindo uma questão sobre a penalização, né, do usuário do serviço que tem que se deslocar, às vezes, para um outro município. E no caso, quem trouxe essa contextualização foi o senhor, doutor Jadson. Queria falar um pouco sobre essa questão de ter que o paciente que chega, que está aqui na cidade e não consegue ser atendido aqui, que tem que ser removido. Esse é um caso, é uma situação, né, seguidamente exposta pelas famílias que nos procuram, pelo paciente e pelos familiares. Né? Porque se uma pessoa está doente, ela está com câncer, né, aquilo não atinge somente aquele indivíduo, né, atinge os filhos, né, o sofrimento é de toda a família, né, pelo sofrimento de uma pessoa que está afetada pela doença, mas por consequência, por vias reflexas, afeta, sei lá, emocionalmente, mas, né, a estrutura de toda aquela unidade familiar. E ela já está penalizada. A pessoa, então, especialmente os idosos, né, numa fase da vida, qualquer doença ou a doença que chega de uma forma mais forte, derruba essa pessoa. Então, a importância dela ter um tratamento próximo à sua residência, isso é importante, né, que ela possa facilmente ter acesso. Se ela tiver que viajar, se deslocar, é mais
uma causa, né, que traz prejuízos para ela, sem dúvida. E eu, particularmente, entendo que também falando como leigo agora, para a própria saúde. Se ela tem que se deslocar, ela é retirada fora do seu município, né, tem que viajar até outro município para buscar o atendimento, isso tudo causa uma penalização, não só para aquele indivíduo, mas para toda aquela unidade familiar, né? Então, a importância de ter um pronto atendimento no local, no município, um atendimento talvez mais personalizado para aquela pessoa, né, pode trazer um ganho para a melhoria da saúde. É assim que vejo. Sim. Bom, doutor Kleber, aqui quais são as principais especialidades que faltam no atendimento aqui da região? Na realidade, assim, as especialidades aqui, elas, quase todas hoje, em função dessa dificuldade, a gente tem as unidades básicas de saúde, com os clínicos gerais, e pediatra, obstetrícia, ginecologia, e aí quando parte para das especialidades, em geral é encaminhado para fora do município. Algumas especialidades a gente tem aqui, mas a grande maioria é fora do município, e principalmente quando também precisa de internação. Mas por que isso? É falta profissional que se interessa em trabalhar aqui na especialidade, ou ela não existe aqui no município? Não, ela existe. Isso não é só aqui no município. Eu sempre digo assim, essa conversa de que não existe médico no interior do Brasil, isso é uma mentira, né? Existe médico aqui, pode ter menos, mas existe no interior do Brasil. E esse problema não é só nosso, é no do interior também. Eu sei porque eu conheço colegas que moram em cidades do interior. E tu chega lá, tem cirurgião, tem otorrino, tem ginecologista, tem todas as especialidades, só que ninguém atende pelo SUS, né? A mesma realidade nós temos aqui, o valor ele é muito defasado. Não existe uma estrutura, não existe uma facilidade. E quando eu digo facilidade, eu quero dizer assim, são duas coisas que interferem no serviço médico. Uma é salário. Ninguém vai trabalhar por um salário vil. Segunda é a estrutura, né? Imagina assim, hoje eu quando atendo um convênio, eu tenho que ter a minha estrutura, eu tenho que ter o consultório, eu tenho que ter toda essa estrutura, né? O médico que vai atender pelo SUS, ele não tem como marcar com esse prejuízo, porque isso é prejuízo na realidade, não é um custo. Então eu entendo assim que as prefeituras deveriam ter, aí entra o hospital regional, um hospital maior, né? Deveriam ter ambulatórios com salas de pequenas cirurgias, sala de todos esses procedimentos para todas essas especialidades. Então, assim, já que não consegue pagar um salário tão de acordo, que pelo menos dê toda uma estrutura, né? Que tu chegue lá, tu tem um enfermeiro, tu tem... Mas, assim, a gente vê hoje nos postos que funcionam, falta medicação, não consegue fazer exames, né? Então, assim, tu trabalhar por um salário que já não é adequado, e ainda está num lugar que tem deficiência, aí tu não vai conseguir especialista, né? E o especialista é um médico que está num outro patamar. Ele não é o clínico geral, né? O clínico geral não desmerecendo a clínica médica, mas a clínica médica é uma área assim, que tu pega alguns médicos que só fizeram clínica, que não quiseram gastar para se especializar, então eles trabalham, essa é a escolha deles. Médicos recém-formados, que ainda estão em formação, que aceitam trabalhar nesse tipo de serviço. Tempo de estar especialização. Então, tu tem uma mão de obra aí que ela é um pouco mais farta, né? Então, esse time de profissionais está trabalhando ali, está dando conta, só que quando tu passa para o patamar seguinte, aí tu não... Precisa de um exame mais minucioso, que daí tu vai precisar um profissional mais dedicado, que não vai ser um profissional... Que ele vai ter contato com o paciente, né? Ele vai permanecer em contato com o paciente, porque o médico hoje de posto e de unidades básicas, ele não fica vinculado ao paciente. Claro, o paciente às vezes até pode se vincular, ele voltar 2, 3, 4 vezes, mas ele é um paciente do posto, ele não é um paciente do médico. Sim. No momento que tu procurar um especialista, muda essa relação. Tu vai ser paciente daquele médico. Aumenta a carga de responsabilidade do médico também, né? Porque ele é o visado, né? Ele está fazendo o tratamento. Então, assim, esse conjunto de obrigações, de responsabilidades, elas aumentam de acordo com o aumento da especialidade. Então, demanda um valor maior. E nisso não se vê, assim, a mínima
aceno de qualquer parte, tanto do estadual, municipal, federal, de haver alguma mudança de aumento disso, né? Tanto que as Santas Casas aí estão entrando com um processo, porque nem as Santas Casas estão aguentando mais. Isso que elas recebem dinheiro do SUS, recebem dinheiro do MEC e recebem dinheiro das prefeituras, do Estado, um pouquinho também, e mais doações e mais ainda uma parte assim que das universidades, porque as universidades também colaboram, porque estudam lá dentro, né? Quer dizer, então, eles têm recursos de vários, têm recursos de vários lugares e eles não estão aguentando o tirão, né? Não conseguem mais dar conta do atendimento. Bom, a saúde pública nas 3 esferas sofre com a falta de recursos. Então, essa é até uma pergunta que eu faço, né, para vocês a respeito de como é possível otimizar esses recursos. Talvez o doutor Kleber seja mais indicado, né, para responder essa pergunta, né? Eu acho assim, urgente uma responsabilização pessoal dos administradores, né? Chega de dizer que não tem dinheiro, que tem pouco dinheiro, que a coisa está difícil. Eu acho que eles têm que estudar essa área da saúde bem mais de perto, bem mais assim, com pessoas da área, né? Porque isso foi bom ter colocado, que eu me lembrei agora. Nós temos um problema no Brasil que é excesso de leis, né? E excesso de burocratização das coisas. Então, e o que eu vejo que está acontecendo hoje, não só na área da saúde, mas em outras áreas, são muitas leis feitas por quem não está no dia a dia, que ao invés de ajudar, prejudica o nosso atendimento. Então, isso aí tem que cair fora, né? Hoje a dificuldade, a burocratização é uma coisa impressionante. Então, isso aí seria um primeiro passo, né? Pegar pessoas que realmente são da área, sentar juntos, estudar propostas, levar essas propostas, deveria ter políticos junto, para eles poderem legislar, né? Então, assim, só que, por exemplo, o vereador ele não pode legislar sobre saúde, né? Isso já é. Então, eu digo assim, esse nosso sistema político hoje, que as pessoas falam em reforma política, eu acho que basicamente é isso, traduzindo para as pessoas que não entendem, reforma política é permitir que os nossos políticos daqui resolvam as coisas, né? Porque tu está preso, tem que ser uma lei federal, mas o cara federal ele não está aqui em Novo Hamburgo. Então, são esses... Engessa isso. Engessa. Hoje a gente está vivendo uma situação muito ruim. Uma coisa que eu percebo nos últimos 12 anos, a nossa política federal era essa. Era uma política de engessamento. Era uma política de viés socialista, mas com uma caidinha comunista, assim, que é aquele governo que gosta de controlar tudo, né? Ele não fornece, mas ele controla. Só que esse controlar atrapalha quem trabalha, né? Porque tu engessa demais a situação, né? Então, eu acho que agora, com a mudança do governo federal e talvez com os políticos se antenando e prestando atenção nisso aí, e daí com grupos assim que orientem eles, é uma saída, mas não é uma coisa para curto prazo. Bom, nosso programa está se encaminhando ao final e vamos passar as considerações finais, começar pelo senhor, Dr. Jadson. Primeiro, agradecer o convite, né? Acho importante tratar desse assunto, é um tema que faz parte do nosso dia a dia, né? E colocar a Defensoria Pública sempre à disposição do cidadão, um cidadão de baixa renda, para aqui no Novo Hamburgo, pelo menos, basta ele comparecer na Defensoria. E onde é localizado a Defensoria? Localizado, para ficar fácil para a população entender. Prédio verde na frente do fórum, né? De onde? Fica fácil, daqui o ponto de referência nosso é o fórum, é só atravessar a rua estará na Defensoria Pública. Fica a imobiliária Valau? Ficava localizado em imobiliária Valau. Mas mesmo Centro Comercial Valau? Centro Comercial Valau, este é o nosso ponto de referência. Que as pessoas perguntam, onde é que fica? Fica perto, próximo, na frente do fórum, ao lado do fórum. Colocar à disposição da nossa população carente de Novo Hamburgo, deixar as portas da Defensoria estão sempre abertas a todos a prestar devida orientação jurídica e no campo da saúde, como a gente tem tratado, é uma das nossas grandes demandas e a gente procura também auxiliar as pessoas quando estão enfrentando alguma dificuldade em obter um serviço público de saúde adequado no município. Obrigado. Senhor Dr. Kleber.
Eu queria agradecer a participação, é bom a gente esclarecer esses assuntos, né? Eu também coloco assim, o Sindicato Médico, apesar de ser uma entidade, a princípio, para prestação de auxílio e orientação aos médicos, né? Ele também auxilia assim, entidades de pacientes, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, a gente sempre está disposto a participar de discussões que venham trazer um benefício. E para qualquer dúvida, ou alguém que queira realmente entrar em contato com a gente coloca o telefone para contato, que é o 3593-4719. Nós temos a secretária lá, a Beatriz. Qualquer dúvida de médicos ou entidades que queiram entrar em contato com a gente, é só telefonar lá em horário comercial. Perfeito. Agradecemos a participação do médico Kleber Fisch e do defensor público Jaderson Paluchowski. O programa de hoje encerra por aqui. O Contraponto será reprisado pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, TV Câmara NH. Até a próxima edição, com mais um tema de interesse público.